Olá, se você está estudando para concurso público, Enem, Provão Paulista ou simplesmente se interessa pelo assunto, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Sinoel e esta aula é sobre geopolítica. O tema da aula, geopolítica e globalização. Leia a manchete a seguir. Na guerra sobre a geopolítica, desce a globalização. Então vamos ler a manchete. Isolamento russo mostra que o Ocidente priorizou segurança em detrimento do mercado. Responda aí nos comentários. Você acha que existe relação entre geopolítica e globalização? Qual seria essa relação? Que resultados ou influências elas podem ter em nosso dia a dia? Então, participe aí nos comentários. Dando continuação, geopolítica e globalização são dois termos sobre os quais ouvimos falar constantemente, sejam em notícias, podcasts ou mesmo na escola. Mas, o que significam esses termos e de que forma eles influenciam o nosso cotidiano? Participe aí nos comentários. Tanto a globalização quanto a geopolítica estão presentes em nosso dia a dia, de muitas maneiras, no modo como nos comunicamos, nos produtos e alimentos que consumimos, nas informações que recebemos, etc. As relações políticas e econômicas entre os países, os conflitos, os acordos comerciais, tudo isso tem influência em nossa vida. Geopolítica está aí uma palavra muito utilizada nos dias de hoje. Logo, a geopolítica é uma área de estudos que conecta a geografia, as relações internacionais, a política e a economia com o objetivo de analisar os processos e instituições políticas, as relações entre os países e seus desdobramentos e influências em todo o mundo. Olha que interessante, essa área estuda temas como relações comerciais, guerra e conflitos, migrações e diferentes tipos de acordo entre países. A ONU é um exemplo de uma organização geopolítica que media as relações e acordos entre países. Quem não sabe, a ONU tem sede lá em Nova York. Globalização. O termo globalização passou a ser utilizado a partir da década de 1980. Informação importantíssima por economistas ingleses e estadunidenses para definir a expansão global dos mercados pelas empresas multinacionais. Com o avanço dos meios de transporte e comunicação, muito importante essas duas palavras, ou seja, com o avanço do transporte e da comunicação, nós vamos ter aí a globalização. O processo de globalização se acentuou e segue se aprofundando em diferentes dimensões: econômica, política, ambiental, social, cultural, entre outras. Ou seja, com o avanço do transporte e da comunicação, nós temos aí essas dimensões econômicas, política, ambiental, social, cultural, entre os países, entre esses continentes. Certo? Globalização. Muitos autores consideram que os primórdios da globalização foram a expansão ultramarina durante o período das grandes navegações, pois foi a partir desse período que se intensificaram os contatos e as trocas entre os povos de diferentes partes do mundo. E você concorda com isso? Que a globalização começou ali com as grandes navegações? Participe aí nos comentários. Política e economia no mundo globalizado. O crescimento da globalização acentuou as relações políticas e econômicas entre os países e, com isso, aprofundou as relações de interdependência entre eles. Para além da questão monetária e da diplomacia entre os países, a dependência se dá também pelos recursos naturais, matérias-primas, fornecimento de alimentos e recursos energéticos são fatores que acentuaram as relações entre os países.
e que as tornaram muito mais delicadas em momentos de conflitos. Ou seja, por essa dependência desses recursos, matéria-primas, alimentos, energia, há uma certa sensibilidade na parte diplomática entre os países. Cortar relações diplomáticas, comerciais e impor embargos econômicos são sempre ações que impõem desafios a todos. Ou seja, você cortar relações diplomáticas, comerciais, colocar embargos, é uma situação muito complicada nos dias de hoje, já que muitos países dependem aí desses recursos oferecidos por outros países. Veja a manchete e ouça a notícia disponível no link a seguir. Série Energia: a busca pela segurança energética com a guerra da Ucrânia. Conflito deve atingir fornecimento de insumo na Europa e reacende a importância das fontes alternativas como resposta para a instabilidade do setor. Vamos continuar. No ano, como visto na notícia, o conflito entre Rússia e Ucrânia impactou diretamente o fornecimento de energia no continente europeu. Informação importante: isso ocorreu porque a Europa é altamente dependente do gás produzido e comercializado pela Rússia, representando cerca de 40% do total de importações de fonte energética para o continente. É muita coisa. Segundo dados da Progel, uma consultoria especializada em economia. Ao invadir a Ucrânia, a Rússia tinha em conta as sanções e represálias que poderia sofrer, mas também sabia que tinha em seu poder uma importante moeda de troca. Qual era? O gás fornecido ao continente. O corte do fornecimento desse recurso impactaria fortemente diversos países. Olha só a importância da geopolítica, como está bem sensível esse assunto. Por conta disso, a Europa, que já buscava diversificar suas importações de gás, intensificou esse processo com o início da guerra. A diversificação de fontes de energia e a busca pela eficiência energética já havia se tornado um ponto de atenção para muitos países desde a primeira crise do petróleo e se torna a cada dia mais um ponto de preocupação. Quanto maior a dependência energética que um país tem do outro, mais complexas ficam suas relações, especialmente em caso de conflitos. É o caso aí do conflito entre Rússia e Ucrânia, afetando aí o continente europeu. Uma guerra entre dois países afetou diretamente o continente inteiro e acendeu um alerta para o mundo. Inscreva-se, deixe seu like, contribua com o canal, compartilhe esse vídeo.